O que é burnout? Burnout é um transtorno emocional com sintomas de exaustão extrema. Situações onde a pessoa ela vivencia momentos extremos que faz com que ela desenvolva essa síndrome. Uma síndrome relacionada ao trabalho. Situações como humilhações, tudo aquilo que é muito acentuado, pressão, cobranças excessivas, situações onde vem a expor a pessoa, a forma de tratar, tudo isso que pode ocasionar na pessoa algum sentido de humilhação ou qualquer outra situação que venha colocá-la numa situação extrema, pode levar a pessoa a desenvolver a síndrome de burnout. Em quais profissões o burnout é mais comum? Toda função que exerça uma pressão constante em cima do profissional, é possível que o profissional ele desenvolva a síndrome de burnout. Então essa junção do fator emocional e com esse estresse, com essa tensão, isso faz com que o profissional absorva essa cobrança de uma maneira onde, além da pressão obviamente externa, ele propriamente se cobra de uma forma excessiva, rígida, e faz com que ele esteja vulnerável a desenvolver essa síndrome. Quais são os sintomas da síndrome de burnout? A forma como as coisas elas acontecem dentro do meio corporativo e a maneira como a pessoa ela vivencia essa experiência, esse nervosismo excessivo, essa cobrança, a pessoa ela acaba absorvendo de uma maneira, então acaba trazendo para ela gatilhos emocionais. Então é muito comum o transtorno de ansiedade, é muito comum pânico. A pessoa, na verdade, quando ela começa a perceber que certos dias da semana, eles são dias de tristeza, ela remete esse dia a uma dificuldade emocional, por exemplo. Domingo à noite, amanhã eu tenho que estar lá trabalhando. Isso é um complicador. Então aí, a partir disso, vem todo o cenário caótico. Ansiedade, pânico, tristeza. A burnout, quando ela não é tratada, quando a pessoa ela entende que isso é comum, ela precisa trabalhar, ela tem que estar lá, ela está entrando numa maneira rígida de enxergar as coisas e de vivenciar a experiência profissional. E isso faz com que, em algum momento, ela seja, entre aspas, retirada do trabalho de uma maneira mais abrupta. Acaba sendo afastada porque ela não consegue dar conta de estar lá. Você tem alguma maneira de evitar o domingo à noite? Não tem. Possivelmente as pessoas elas já ouviram falar: é importante fazer o que se gosta, é importante fazer o que se ama, muito importante fazer. Mas não são todos os casos que as pessoas elas conseguem fazer o que gosta, fazer o que ama, logo de imediato. É óbvio que é importante buscar o que se gosta, o que a pessoa ama fazer, mas enquanto isso, enquanto ela não faz, é importante que ela se coloque como prioridade para que ela entenda até onde essa relação profissional ela está sendo uma relação saudável, apesar de pressão, apesar de ser conduzida de uma maneira onde há a cobrança do meio corporativo, mas até onde isso está sendo saudável para ela. Porque trabalhar, todas as pessoas precisam trabalhar, mas sem vida, sem saúde, não há trabalho. A solução mais plausível seria procurar um trabalho que a gente goste de executar. Sim, mas se não for possível, o que ela pode fazer para buscar algo que ela goste? De que maneira ela pode viver esse momento saudável, presente nesse espaço, para que ela possa usar como uma ponte, para que esse trabalho, para que esse momento seja a ponte para ela chegar até onde ela gosta. Como é o diagnóstico da síndrome de burnout? A pessoa que tem um sofrimento emocional, está relacionado ao trabalho, ela se perceber. É claro que em muitos casos a pessoa ela não se percebe, até porque ela entra num quadro automático, uma forma automática de vivenciar essa experiência. Ela entra no quadro adoecido, então ela, a partir disso ela começa a ir para o trabalho e voltar para casa e fazer outras coisas, mas é uma forma atropelada de viver essa relação, trabalho e vida pessoal. Mas é muito importante ela primeiro identificar aquilo que pessoas podem estar falando sobre ela. Mudanças de hábitos, mudanças de comportamentos. É importante também ela perceber aquilo que os familiares podem falar sobre ela diante daquilo que está acontecendo. Mudança no sono, na alimentação, está dormindo pouco, está dormindo muito, está reclamando muito, irritabilidade. Então, escutar o que as pessoas falam é muito importante para que ela possa se perceber, caso ela não esteja percebendo o quanto isso está fazendo mal. E claro, é importante, dentro de um quadro de dificuldade, onde ela se perceba ou ela entenda aquilo que estão falando sobre ela como mudança, é importante ela buscar um profissional que possa observar, analisar e dar a ela o diagnóstico ou não daquilo que ela está vivendo.
Felipe, eu sou autônomo e faço o que eu gosto. Eu posso ter essa síndrome? Sim, tudo aquilo que te leva ao esgotamento emocional, à prática extrema. Hum. Então você vivencia essa rotina de trabalho que você gosta, horas do seu dia, você não coloca um lazer dentro dessa rotina, você trabalha sábado, domingo, feriado, numa carga horária muito extensiva, tudo isso pode te levar a desenvolver a síndrome de burnout. E como é que é esse tratamento? O tratamento ele pode ser feito através de medicamentos, porém é importantíssimo que tenha a avaliação e o acompanhamento médico. Somente o médico vai poder conduzir esse tratamento a nível medicamentoso. Se automedicar é um risco. Buscar um psiquiatra, buscar um profissional que possa avaliar e conduzir de uma maneira adequada é muito importante. É possível e necessário que haja a psicoterapia para que a pessoa possa fazer algumas desconstruções diante daquilo que ela está vivenciando e assim ela possa fazer construções daquilo que ela vai viver daqui para frente uma vez a síndrome instalada. É importante também buscar meios de alimentação saudável. Então, cada vez que a pessoa ela tem uma alimentação adequada, e é importante até buscar profissionais da área que possam orientar que tipo de alimentação, prática de exercício físico também é muito importante, o apoio, claro, de amigos, ter uma vida social mais leve, tudo isso ajuda nesse tratamento para a síndrome de burnout. E como é que eu posso prevenir essa síndrome? Muito importante, o primeiro ponto é a percepção da rotina. Como que essa rotina de trabalho ela está sendo conduzida e de que maneira ela se percebe dentro dessa rotina e dentro desse trabalho. É possível buscar fora também esse tratamento? Sim. A psicoterapia ela vai ajudar muito, ela vai, na verdade, trazer o autoconhecimento, que é muito importante, para todas as relações, principalmente a relação profissional, alimentação saudável, práticas de exercício físico e tem um ponto importante. Existem pessoas que buscam fugas diante daquilo que é apresentado. Então ela vive todo o estresse de trabalho, ela vive toda a dificuldade emocional diante do trabalho, diante do que é vivido no trabalho, seja ela de cobrança, humilhações ou até cargas horárias muito extensivas. Essas fugas às vezes no álcool, em drogas, em substâncias que não vão ajudar. Traz uma falsa sensação de relaxamento e, quando o efeito de tudo isso passa, vem a piora desses sintomas. Então, essa fuga ela não é saudável, ela não é positiva, muito pelo contrário. Ela desconstrói, ela desconfigura a pessoa dentro desse aspecto. Buscar práticas saudáveis é muito importante para prevenir. A psicoterapia ela pode atuar de uma maneira preventiva ou para resolver algo que esteja acontecendo. A psicoterapia é o tratamento completo para o que acontece. E todas as outras formas de tratamento, como nós falamos, colocar um lazer dentro dessa rotina, viver algo fora do trabalho, mesmo que seja numa segunda, mesmo que seja numa terça, buscar fazer o que se gosta, trazer prazer para esse momento. Porque às vezes o dia de trabalho ele é caótico, mas é possível sair dali e deixar a experiência do trabalho lá. Fechou a porta do trabalho, lá as experiências ficam. Não trazer isso consigo para casa, para as relações, não encontrar pessoas só para falar de trabalho, mas sim para viver aquilo que de fato está sendo proposto, seja encontrar um amigo para bater papo, fazer um lanche, ir no cinema, confraternizar com a família, é estar presente diante daquilo que está sendo vivido. Café, energético, essas substâncias também fariam mal? O café, o energético, obviamente as pessoas elas gostam do café. Agora, existem substâncias até extremo no café, o uso extremo do café, que é para que fortaleça a pessoa a dar conta da sua rotina. Então eu diria que aí a pessoa está caminhando para uma situação onde ela possa ganhar um fortalecimento, entre aspas, porque não há um fortalecimento, há uma condução extrema diante do que se gosta, mas ela está caminhando para uma condução extrema para que ela se fortaleça através da substância. Através da substância. Então eu diria que sai o café prazer para entrar o café necessidade de continuar trabalhando. Pois é, preciso estar acordado, só o café me levanta. Com café eu chego lá, eu faço tudo, e com isso a pessoa cada vez mais ela vai se intoxicando daquilo que ela gosta. É extremo. Tudo que é extremo tende a ser negativo. Você acha que o home office e a pandemia contribuíram muito para a síndrome? Sim, existem pesquisas que falam sobre isso, onde o nível de trabalho ele aumentou absurdamente durante a pandemia. Então as pessoas que, claro, conseguiram manter os seus empregos, elas trabalharam muito mais
do que se estivessem no espaço físico. Então começaram a trabalhar 8, 7 horas da manhã e paravam às 10, 11 horas da noite, e às vezes nem paravam em alguns dias. O Ministério do Trabalho, inclusive, fez um estudo diante disso, porque como o home office ele continua, algumas empresas aderiram ao home office, então o Ministério do Trabalho está revendo as leis trabalhistas, em algumas leis, por conta dessa questão. Porque muitas leis elas funcionavam devido ao espaço físico de trabalho, e hoje já não é mais dessa forma. Ultrapassa, né? Ultrapassa. Então, o Ministério do Trabalho está atento a isso, né, de que maneira ele pode intervir e ajudar as empresas e os profissionais para que encontrem saídas mais saudáveis, vamos dizer assim, de uma maneira legal. Aumentou muito o número de pessoas com burnout, justamente por esse extremo de trabalho, por essa carga horária exaustiva, que faz com que as pessoas elas não tenham outra possibilidade. A pandemia trouxe isso. A necessidade de trabalho, de ocupação, né? De não poder viver outra coisa, então o trabalho se tornou também uma fuga, porque as pessoas elas muitas vezes não queriam ter que presenciar o que estava acontecendo. Então o trabalho, ali trabalhando o tempo todo, a pessoa teoricamente ela não vivenciava o que a pandemia estava trazendo, mas trouxe para ela outras dificuldades, principalmente as dificuldades emocionais, porque as cobranças aconteciam, a rotina é exaustiva, infelizmente algumas questões aconteceram, como a síndrome de burnout. O que você gostaria de dizer para quem está assistindo esse vídeo? Cuide-se, priorize-se, respeite-se. É muito importante a pessoa se respeitar e se reconhecer dentro desse cenário. Respeitar o seu tempo, seu espaço, seu limite, para que ela não se perca diante daquilo que é proposto, daquilo que está sendo oferecido. É muito importante que as pessoas saibam que as empresas elas sempre vão precisar do comprometimento, mas se elas não tiverem saúde, elas não vão conseguir.